Amém. Maravilha. Todo mundo vendo aqui a tela? Apareceu? Só estou testando que como eu entrei aqui no celular da internet do celular, tá tudo certo, né? Que bom, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro de palavra e oração. E hoje vamos dar continuidade à série de mensagens Bem-vindos ao Reino. Mas antes, quero orar com você e por você para que Deus possa nos conduzir nessa leitura. Senhor, Pai amado, Pai querido, obrigado, Paizinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, da IBAB Online e de cada um. Que esse estudo, Pai, sobre o reino de Deus, ele continue dando frutos. Nós aprendemos na última aula sobre o significado do reino. Aprendemos que o reino de Deus, ele é um reino que é estabelecido por meio de vidas transformadas em amor, não por meio de imposições, não por meio de controles, mas de cuidado. E que hoje possamos aprender, Pai, sobre o tempo e a dimensão do teu reino, como a gente pode viver essa experiência aqui e agora, Pai. Conduza-nos e que ao término deste momento a gente possa estar mais parecido com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Baby Online? Então vamos lá. Bem-vindos ao reino. Na última aula nós falamos sobre o significado. Se você não assistiu ou quiser assistir novamente, tá lá no YouTube da IBAB Online, você pode assistir. Hoje é o nosso segundo encontro e vamos falar sobre o tempo e a dimensão do reino de Deus. Então vamos lá. Tempo e dimensão. E por que é importante a gente falar sobre isso, pessoal? Antes de mais nada, eu já quero começar com uma afirmação categórica, ok? Antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar claro o seguinte: o reino de Deus não foi adiado. Ponto. O reino não foi adiado. Existem muitas escolas teológicas, muitas leituras que apontam para um reino futuro, um reino que ainda vai chegar, outras como sendo um lugar para onde a gente vai. Mas eu quero afirmar aqui, com base em algumas afirmações de Jesus que nós vamos ler, que o reino não foi adiado. Amém? Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, foi inaugurado aqui na terra em seu primeiro advento, quando o Verbo se fez carne, quando Jesus veio até nós, o reino foi inaugurado. Lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, na primeira parte, olha o que diz. Palavras de Jesus. O tempo está cumprido. Que tempo? Que é chegado o reino de Deus. Então, o reino não foi adiado. E é importante a gente ter isso muito claro, porque pode ser óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. O reino não é uma realidade futura, não é uma realidade etérea, ele está entre nós. Amém, Baby Online? O tempo de Deus é para hoje. O tempo do reino é para hoje. E Jesus ele afirma isso em outras passagens também. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 11, no verso 20, ele começa a dar algumas evidências de que o reino de Deus é chegado. E uma das evidências mais claras está aqui. Quando Jesus começou a expulsar demônios, a fazer milagres, muita gente começou a questionar: quem é esse que se diz Messias? Quem é esse para realizar tais sinais? E ele coloca algo posto muito claro. Olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, veja que é uma condição. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente, não é talvez, não é quem sabe, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. E naquela época, imagina hoje, né? Se hoje já tem pessoas ainda duvidando dessa realidade,
Naquela época não faltavam pessoas que não conseguiram enxergar essa realidade. Por isso que nós aprendemos na última aula, e é legal que vocês vão ver que cada aula, cada encontro desse sobre o reino está entrelaçado. Vocês lembram que o ministério de Jesus, ele iniciava com ele chegando numa cidade dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós aprendemos que arrependimento é metanoia, ou seja, expansão da consciência. Só é possível enxergar o reino, essa nova realidade que se faz presente no presente, através de uma mente renovada pelo Espírito Santo. O reino de Deus é um reino do futuro para a nossa realidade. Vocês lembram que nós aprendemos que ele não é deste mundo, no sentido de origem, mas ele é para este mundo, no sentido de aplicação. Então, se Jesus expulsava e expulsa demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Esse é um versículo muito interessante para a gente até usar como base e evidência que o reino é chegado. Amém, Babilônia? Tá claro aqui? Tá posto? Deixa eu ver aqui. Até aqui tudo bem? O reino chegou. Não foi adiado e nem prorrogado. Ele foi estabelecido com o advento de Jesus, com Jesus se fazendo carne entre nós. Ponto. Amém. É isso aí. Aí veja que interessante, porque, claro, veja, é evidente que, embora Deus, o nosso Senhor Jesus, ele seja soberano, ele reina sobre todo esse universo criado, tudo aquilo que está acima do céu, no céu, na terra, abaixo da terra, a gente começa a perceber o seguinte, e é uma problemática, ok? Tá bom, o reino foi inaugurado, mas por que nada ainda foi restaurado? Ou por que tudo ainda não foi restaurado? Por que ainda acontecem coisas que não são coisas provenientes desse reino que veio do alto? Ainda são coisas provenientes deste século, desta terra. Você já parou para pensar nisso? Porque muitas coisas acontecem ainda no mundo que contrariam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Injustiça, violência, fome, ódio, desigualdade. Isso não é bom, não é perfeito, não é agradável. Isso não é uma coisa do alto, isso é coisa ruim. Mas se o reino foi inaugurado, estabelecido, como nós vimos aqui, por que ainda isso acontece? E é uma questão. É uma questão plausível. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é importante você parar para pensar. Ué, o reino chegou. Porque é muito fácil. Quando a gente começa a olhar ao redor o que acontece de ruim no mundo, a gente pode pensar: que reino de Deus é esse? Onde está Deus reinando se está acontecendo um monte de coisa ruim ainda? Então veja, isso é muito importante. E eu quero que aqui a gente entenda o fio do raciocínio. Porque veja, haverá um dia, e a nossa esperança, ela se move nisso. É aquela utopia do reino de Deus, né? Um outro lugar possível que ainda não é real, mas que é possível, mas é um outro lugar que Deus ele vai exercer o domínio com perfeição. E vocês aprenderam na última aula o que é esse domínio, não um domínio de império, de imposição, de controle, não. O reino é de outra ordem. Domínio de controle e império é Roma. O reino de Deus é o reino do amor. É o reino de vidas transformadas, de consciências, de amor, de cuidado. Isso tudo vai ser aperfeiçoado e vai alcançar o seu apogeu, a sua perfeição. A nossa grande esperança cristã é um novo céu e nova terra. É tudo transformado, céus e terra. Tanto é que quando a gente participa da Santa Ceia, da Ceia Memorial, o que que a gente clama junto na IBAB? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, é isso aqui. O Maranata é o nosso clamor por por essa consumação, por essa esperança, por essa restauração plena. Então veja, o reino foi inaugurado em Jesus. Esse reino que foi inaugurado, ele aponta para um futuro que ainda é uma esperança para ser consumada.
O que que eu faço aqui e agora, então? O que acontece até esse maranata, até esse dia de restauração plena, desse dia de apogeu? E aí? O que acontece até lá? Porque, gente, é uma questão até paradoxal. Nós que somos servos de Jesus, estamos nele e que aprendemos o significado do reino, a gente vive em um mundo em que esse reino ainda não foi plenamente consumado. Então, como é que a gente equaliza isso? Aí vem uma questão. Aí vem a questão de como a gente deve se comportar e se situar no tempo, sabendo de um reino que foi inaugurado com Jesus, porém hoje eu ainda vejo coisas que não são provenientes da boa, perfeita e agradável vontade de Jesus, mas eu sei que há um amanhã onde isso vai ser consumado. Aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Pessoal que estava aqui no último encontro, lembra do Silvio Santos, hein? Quem está aqui a primeira vez, não se escandalize, tá? Porque agora vai vir um quiz, uma pergunta. Vocês estão preparados aí para a pergunta que vale R$ 1 milhão? Deixa eu ver aqui no chat. Coloca aqui, ó. Porque isso aqui é didático, é para vocês aprenderem e gravarem. Porque é uma problematização. Posso mandar? Posso mandar a pergunta que vale R$ 1 milhão? Ah, então tá bom, ó. Pessoal que tá aqui, vamos lá então, né? Tem uma pergunta aqui de R$ 1 milhão. Vamos lá então para essa pergunta. Olha aí, hein? Deixa eu chamar aqui o Silvio Santos. A pergunta é a seguinte, Babi Online. Muita atenção, hein? Uma pergunta prática. Quando começa um novo dia? Valendo R$ 1 milhão, hein? Quando começa um novo dia? Opção um novo dia começa quando aparece o sol? Um novo dia começa depois que eu tomo café? Tem gente que é assim, né? Só dá bom dia depois do café. Um novo dia começa à meia-noite? Ou um novo dia começa a 1 hora da manhã? Valendo R$ 1 milhão. Pensem aí, enquanto eu bebo uma água. Deixa eu ver aqui. Bota aqui no chat, pessoal. Qual é a certa? Vamos ver. Hum, deixa eu ver se vocês estão. Deixa eu ver. Vamos lá. Quando, ó, aqui a questão não é pessoal, ver aqui alguém botou assim todas as opções, depende, não, é o dia mesmo. Quando começa um novo dia? 3, 1, quando aparece, ó, viu? Ó, olha aí que legal, hein? Primeira vez que não foi unânime aqui, hein? O último foi unânime, esse aqui não tá sendo unânime não. Mas a maioria, quando eu falo unânime é 100%, né? A maioria acha que é 3, à meia-noite. Uns falaram que é quando o sol aparece, outros falaram que pode ser todas, ou seja, até depois de tomar café, que é se tomar café às 11 horas da manhã e começa o dia, né? Muito bom. Vamos ver qual é a resposta certa então, pessoal? Valendo R$ 1 milhão. Quando começa um novo dia? Vamos ver? Qual é a resposta certa? À meia-noite. À meia-noite. Ó, quem respondeu aí todas ou um, perdeu R$ 1 milhão. Perdeu, errou, perdeu. Podia ter parado, hein? Tô brincando. Ai, muito bom. É, Beth, quando você acorda, né? Que eu entendi. A Nina, 6 da tarde, boa. Muito bom, pessoal. 1 milhão, depois a gente vai resolver como é que a gente vai dar pra vocês. Um novo dia começa à meia-noite. Ó, 31 de dezembro. Quando é que vocês deram feliz ano novo pra quem tava do seu lado? 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite. Feliz ano novo. Meia-noite. O novo dia começa à meia-noite. E olha, o Silvio Santos aqui é só para ficar lúdico, o entendimento, mas aqui tem uma revelação para a tua vida, que é o seguinte: veja bem, o novo dia começa a partir da meia-noite, gente. Deu meia-noite, a Terra, na verdade não é nem meia-noite, né? Segundo os estudiosos e físicos, a rotação da Terra, o movimento dura cerca de 23 horas, 57 minutos e alguns segundos, mas arredonda para 24 horas.
que confere um dia? É quando, veja, não é quando eu tomo café, não é quando eu entendo que o sol nasceu, não. É quando a Terra completa o movimento de rotação. Aí é um novo dia, meia-noite. Para nossa vida, olha que analogia interessante. Porque da meia-noite, pessoal, olha o que acontece, né, Nina? Para o judeu é 6 da tarde, é isso aí. Mas aqui eu estou dizendo, né, para essa questão existencial e da rotação da Terra. Ainda que, não na questão de como se organizar, né, religiosamente, mas é isso aí. Mas a vida, o dia começa, um novo dia meia-noite. Meia-noite. Só que eu olho para meia-noite, eu só vejo escuridão. E é difícil você dar bom dia meia-noite e um, mas em tese, geralmente a gente vai dormir meia-noite e 10, né? E dá boa noite, né? Mas já é um novo dia. E veja, agora trazendo aqui para o nosso estudo bíblico sobre o reino de Deus. O novo dia começa à meia-noite. Ainda que à vista só tem escuridão. Eu associo o novo dia com sol, com luz, mas meia-noite está escuro. Mas não é por isso que não é dia já. O segredo é a gente não ser enganado pelo que se vê. Pegou? Porque é uma questão de fé enxergar o amanhecer. Aí vem Paulo e fala que a gente não deve andar por vista, mas andar por fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ande por vista, não ande por vista, ande por fé. Porque andar por vista, por exemplo, da meia-noite está escuro, não é um novo dia. Mas aí eu vejo que ainda que haja escuridão, eu sei que o novo dia chegou e a tendência é clarear. Aí a fé me faz ver dia no meio da meia-noite. Entende? Entendeu? Assim é o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, assim é o reino de Deus. O reino de Deus ele age nas transições. É que a gente imagina Jesus falando assim, ó, é chegado o reino. Aí pensa de repente uma coisa abrupta, uma nave descendo, tipo aqueles filmes do Independence Day, sabe? Invadindo, bum, é o reino de Deus. Não, não, não. O reino chegou. Ué, mas ainda tem escuridão? A tendência é clarear. Esse é o ponto. E aqui eu quero usar essa analogia desse relógio profético do reino de Deus. O relógio profético do reino de Deus. Jesus ele veio no ápice das trevas. Tanto é que lá na cruz, quando ele fala está consumado, a terra escureceu. Ali foi inaugurada uma nova era, a era do reino. A meia-noite da humanidade deu lugar a um novo dia, inaugurado em Jesus. Aí começa a transição. Percebe isso? E olha que interessante, não é à toa, não sei se você já parou para pensar nisso, que Jesus se apresenta, dentre várias coisas, né? Nos evangelhos nós encontramos: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Lá em Apocalipse, ele se apresenta como a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É aquela que anuncia que o dia já está amanhecendo. Quem mora no interior tem esse privilégio. Eu aqui na cidade grande, infelizmente, não tenho. Mas quem mora no interior, deixa eu ver aqui, perguntar no chat. Quem aqui já viu uma estrela da manhã? Ó, a Elizabeth viu. Quem já viu? Quando de repente é 5 da manhã, 6 da manhã, a Andréia, que mora no interior, olha aí. O céu limpinho. O que é essa estrela da manhã? Quando você vê essa estrela da manhã, o que anuncia? Tá amanhecendo. A luz está chegando. Aí, todo mundo aqui que mora no interior tem esse privilégio. Aqui na cidade grande é muita poluição. Mal a gente vê estrela à noite. Você também viu, né? Dalila, Vânia, aí. É isso aí. Jesus, ele se apresenta como a estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Isso é lindo, porque Jesus, ele é aquele que veio anunciar um novo dia. Que novo dia é esse? O reino de Deus que é chegado.
o reino de Deus que chegou no meio da escuridão do mundo. Às vezes 5 horas, né, Nina? É isso aí. Mas percebem? Estão compreendendo aqui o ponto? Tá fazendo sentido? Porque olha só que lindo isso. Veja bem, é muito comum, pessoal, a gente esperar por uma manifestação espetacular do reino de Deus no mundo, como eu falei, sabe, holofote, parecendo uma Times Square existencial, cheio de. Não! O modus operandi de Deus é outro, gente. Não é do espetáculo, é da discrição, é da transição, não é abrupto. Ele nos conduz. A estrela da manhã prepara as transições. E eu estou falando aqui de um reino de Deus no aspecto macro, falando da humanidade, mas isso também se aplica para a tua vida, para a minha vida, no meu dia a dia. Porque quantas são as vezes em que nós vivemos uma meia-noite em que a gente está no auge do choro, mas a Bíblia fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aí na meia-noite, no auge do choro, nós somos visitados por esse Jesus, por meio do seu Espírito Santo, para dizer: eu estou aqui, eu estou cuidando. No meio da escuridão, eu estou segurando a tua mão e enxugando tuas lágrimas para você enxergar que a estrela da manhã está ali, ó. Já já ela vai aparecer anunciando um novo dia para você, um futuro para a tua vida. Essa é a mensagem do reino. É no meio do caos a gente vê futuro. É no meio do caos a gente vê aquele ramo de oliveira na boquinha ou no biquinho da pombinha dizendo: ó, tem um novo chegando de Deus. É isso. Amém? Glória a Deus. E Jesus deixa claro isso, gente. É só olhar para Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21, olha o que que Jesus fala. Olha só, pessoal. Ó, Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Não é da ordem de quem anda por vista, é da ordem de quem anda por fé. Nem dirão, olha o reino aqui, ou ele, olha ele ali. Não, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha aí. Percebe como é que é perigoso a gente tentar ficar identificando o reino de Deus como uma geografia, como um governo humano? Quantos são aqueles que usam até do poder político para dizer, ó, eu estou aqui em nome de Deus para inaugurar uma nova era. Nós aprendemos na aula passada que o reino não é dessa ordem, não é de caneta, não é de Roma, não é de império, é de vida que é transformada em amor, não é de geografia, é de uma experiência e uma essência. Só que quem anda por vista fica procurando isso. Ué, cadê o reino? Cadê aquele governo? Cadê aquele pastor? Cadê aquela nova ordem? Não, não é de, não é ficar apontando. Aí ele fala, é óbvio, tá dentro de vocês. Não é legal porque Jesus manda a gente olhar o óbvio. A gente se perde no meio de barulho. Ele fala, olha para dentro de vocês que o reino tá aí. Amém, Babilônia? É isso aí. Glória a Deus. É no meio do caos que tem um novo de Deus. É isso, Denise. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. E veja, a boa notícia é que a sementinha de mostarda já foi plantada, pessoal. É caminho sem volta. Jesus compara o reino de Deus como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas que uma vez fecundada na terra, cresce e se transforma na maior das hortaliças, a ponto de as aves do céu buscarem abrigo nela. O reino começa pequeno, é um grão de semente. Aí eu te pergunto, você tem percebido os grãos de sementes na sua vida, no meio do mundo? Onde você atua, onde você trabalha, você tem sido um agente desse reino de Deus que, ó, não é por vista, mas é de ações em amor que vai semeando para isso brotar.
o Filho de Deus, Jesus Cristo, já estabeleceu o seu reino entre nós, e Babeline. É fato. Em breve, aquela pequena semente terá se espalhado em toda a terra e a justiça do reino brotará. Essa é a mensagem. Ainda que a gente possa estar vivendo, talvez não à meia-noite, mas às 3 da manhã ou 2 da manhã do mundo, entende? Quem aí, quando acorda de madrugada, percebe o céu mudando. A madrugada é um momento de transição da noite para o dia. O céu fica mesclado. Os raios solares do novo amanhecer entram, mas encontram também a escuridão da noite. Aí se mesclam. Transição é um momento em que o velho e o novo coabitam, estão juntos. Aí nós temos que ter fé, porque na transição geralmente gera confusão. O que que vai acontecer? A noite vai permanecer? O dia vai ganhar? Em nome de Jesus, eu nunca vi o dia perder para a noite. O novo de Deus sempre vence. O reino de Deus vence e está vencendo. Mas não é pela lógica imperialista, não é pela lógica da guerra, não é pela lógica do poder, é pela lógica do amor. Então eu encorajo você a olhar para o mundo e para a tua vida e ver o reino. Ainda que haja escuridão, mas já é meia-noite. A meia-noite já foi vencida por Jesus na cruz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vamos seguir? Vamos seguir que tem muita coisa ainda para a gente aprender aqui nesse estudo. Porque olha só, o caminho proposto por Deus a nós, a sua igreja, não é só a IBAB Online, é a igreja. A igreja não instituição aqui, tá? Mas a igreja como sendo aqueles que foram transformados pelo amor e seguem a voz do Senhor. Qual o caminho que Deus propõe para nós? Provérbios 4, verso 18. É o caminho da vereda dos justos, que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Gente, a gente canta isso o dia todo na igreja. A gente canta: Jesus, és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. É a estrela que vem anunciar um novo dia em que a luz da aurora, percebe? Ela vai brilhando a um gerúndio. O que é o gerúndio? É uma ação constante em movimento. Não é algo abrupto, é algo paulatino, gerúndio. Vai brilhando até que venha a ser dia perfeito. Nós estamos aqui nesse exato momento, vivendo isso. Jesus inaugurou o reino, a estrela da manhã anunciou um novo dia no meio da escuridão do mundo, e agora a sua igreja é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu irmão, quando a igreja avança com a luz, a treva retrocede. A melhor maneira de dissipar as trevas é com a luz. Onde a luz chega, as trevas não permanecem. E a luz é o reino. A luz é o reino de Deus. Vai brilhando. Percebe que o reino está em movimento? Sai da lógica apoteótica, sai da lógica do abrupto e entra na lógica do caminho, do movimento. Vai brilhando. Isso é muito importante. Então, o reino chegou. O tempo do reino é o hoje. Amém, Bible Online? Amém? Mas como perceber então as dimensões do reino de Deus? Eu entendi que o tempo é para agora, eu entendi que o tempo chegou, que não foi adiado, ainda que haja escuridão, mas assim como um novo dia começa à meia-noite, o reino de Deus inaugurou uma nova ordem. Eu ando por fé, não por vista. Eu sou um agente do reino de Deus no mundo em escuridão, mas onde eu chego eu ilumino, não por mim mesmo, mas pela consciência do reino. Olha que poderoso é isso quando você aplica isso na tua família, na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, no teu cotidiano, onde você chega, o reino de Deus é chegado. Louvado seja Deus, amém. É isso aí.
Isso aí, Solange. Jesus estabeleceu o seu reino, nós fazemos parte desse reino. Isso aí. Isso aí. A cada meia-noite existencial. É claro que aqui a meia-noite é uma figura de linguagem. É no sentido de o ápice da escuridão. Nem isso é capaz de tirar de nós a esperança de que já é um novo dia. Aí agora, pessoal, uma vez que a gente compreendeu o tempo do reino, entendeu que ele não foi adiado, que ele foi estabelecido, a gente vai aprender agora, para terminar o estudo de hoje, sobre as dimensões desse reino, onde ele se aplica, onde ele se atua. E veja, isso aqui é muito importante, porque veja, anotem esse conceito aqui. Já e ainda não. Anotem isso, por favor, isso aqui vai fazer diferença na sua vida. Já e ainda não. O que é isso? Ó, muita atenção agora. Isso aqui agora é um conteúdo um pouco mais, eu diria, é teológico, porém tem aplicação prática na nossa vida, tá bom? Não é só conhecimento acadêmico, não. É prático. Já e ainda não é um conceito teológico. Ele foi sistematizado por esse teólogo bíblico, o George Eldon Leidy. Ele é um teólogo bíblico norte-americano, muita referência dele, ele deixou um legado muito lindo na teologia do Novo Testamento. E ele criou um conceito do reino sobre já e ainda não, que a gente usa muito esse conceito. Que conceito é esse? Veja, olha só que interessante. Ele mostra para a gente, a partir do Evangelho, que o reino de Deus já chegou com Jesus, beleza? Mas ainda não se consumou plenamente. É o já, ainda não. Entende? Já, ainda não. Deixa eu só ver aqui se minha internet é que. Ah, vocês estão me vendo bem? Deu aqui mais um picozinho, só para eu saber se caiu. Acho que não caiu, não, né, pessoal? Hoje a gente está aqui na. Bota aqui no chat, vocês estão me ouvindo? Estão aí? Tá bom. Estamos, né? Obrigado, pessoal. Avisem, tá? Maravilha, tudo normal. Então veja, Jesus ele inaugura o reino, mas sua plenitude, a plenitude do reino, aguarda a restauração final. O grãozinho de mostarda já foi, só que ainda vai crescer e virar uma grande árvore. Repara que Jesus usa muito essas analogias. Já e ainda não. Gente, isso aqui é essencial para a gente entender a dimensão do reino. Porque veja, olha só que interessante. A gente vive esse hiato entre o já e o ainda não. Jesus inaugurou o reino, esse reino vai ser consumado, e é consumado não é no sentido de fim do mundo, não, tá, pessoal? É de restauração. Entre o reino inaugurado e a restauração, adivinha o que está acontecendo? Olha nós aqui. A gente está aqui nesse hiato. O reino chegou, mas não se consumou. Aí a gente está aqui, no já ainda não. Por isso, na próxima aula, nós vamos falar sobre os sinais do reino de Deus. Mas já antecipando um pouquinho, todos nós que estamos no reino, nós somos um agente do futuro. A gente traz o futuro de Deus para o presente, para restaurar o hoje. Gente, isso é poderosíssimo. Amém? Compreenderam isso aqui? Deixa eu ver aqui o chat se tá. Deixa eu ver, pessoal, se tá tudo ok, ok? Amém? Aqui, agora, ali, além. Isso aí, Milva. Isso, Tânia, ele é atemporal. Boa, Solange. Amém. Ótimo. Entenderam isso? Gente, isso aqui é poderosíssimo. Já e ainda não. E essa lógica, ela é muito interessante porque a nossa vida, ela se processa nesse equilíbrio do entre o já e ainda não, gente. Tudo na vida está nessa lógica. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Lembra que eu falei da meia-noite indo para o novo dia, da transição? Nós estamos em constante transição. Nós vivemos entre o já e o ainda não, em várias coisas da vida. Então, esse reino de Deus de forma macro, ele também se aplica de forma micro no nosso dia a dia. Olha só que interessante, ó, alguns exemplos de como a gente vive esse já ainda não. Ó, exemplo, já somos filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus.
mas ainda não fomos plenamente transformados à imagem de Deus. 1 de João 3, verso 2. Eu sou filho amado de Deus, mas a cada dia, cada palavra, cada experiência que eu vivo, ele vai me lapidando. Já sou filho, mas ainda não sou transformado plenamente à sua imagem. No fim, Jesus vai ser esculpido em mim e em você. Nós vamos revelar igualmente a imagem dele. Amém? Outro ponto. O diabo, ele já está vencido, meu irmão. Jesus venceu ele na cruz, mas ainda isso não impede dele atuar no mundo. Ele age nos filhos da desobediência. Já e ainda não. Mateus 12, verso 29, você pode conferir depois. Nós já estamos em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. Já estamos. Mas a nossa natureza humana, que acaba nos possibilitando pecar, ainda não foi completamente o quê? Erradicada de nós. Romanos 6, verso 4 ao 7. Está tudo aqui. Já e ainda não, percebe? Nós vivemos nesse ato, meu irmão. Por isso que viver com Jesus, se converter a Ele, não tem a ver com regras de imposições, pode, não pode. Tem a ver andar nessa lógica aqui. Eu sei o que eu sou, eu sei o que serei, mas ainda preciso caminhar aqui, ó. Eu não sou como era antes, também ainda não sou o que serei amanhã. O que que eu sou? Eu sou um devir. Eu estou em processo. Isso é lindo demais. Outro exemplo, nós já recebemos a vida abundante que há em Jesus, mas ainda não fomos completamente redimidos das vulnerabilidades do nosso corpo mortal. Já e ainda não. Há uma consciência em nós que nos coloca nessa lógica do já e ainda não, que gera o que em nós? O que isso produz em você? Movimento. Movimento. Estes aqui não se conformam com este mundo, mas busca transformar pela renovação da mente. Porque entende, eu preciso me mover neste ato do que já é, mas ainda não se consumou. Amém? Deixa eu ver aqui o chat. Compreenderam? Deixa eu ver aqui. Isso. Amém. Glória a Deus. Que bom, pessoal. Entender isso aqui é essencial, pessoal. Quando você compreende que o reino chegou, não foi adiado, já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado, no sentido de restauração, do apogeu, isso facilita em muito o caminho para você entender qual é a sua dimensão. Fica fácil entender, fica muito fácil. Isso aí, eu ainda não mostra nossa condição humana. E digo mais, né? Leva a gente a ficar dependente da graça de Deus 100%. Maravilhoso isso. O reino de Deus, ele é lindo por isso. Jesus, ele nos introduz nesse reino porque é dele, por ele, ele nos aperfeiçoa e para ele, ele nos prepara para viver a restauração. Gente, isso é maravilhoso. E quando você entende isso, você entende a dimensão do reino. E veja, o reino está dentro de vós e sobre vós. Essa é a dimensão do reino. Ah, ele não é para o futuro, não é para outro planeta, não é para uma outra geografia. O grãozinho de mostarda está aí dentro de você, meu irmão, minha irmã. Olha o que Jesus fala em Lucas, capítulo 17, nos versos 20 ao 24. Olha só, ó. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ó a questão da época. E aí, Senhor, quando vem o reino de Deus? Ele respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, como nós vimos, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E Babilônia, cuidado com quem chega com bandeiras dizendo que é o Messias enviado de Deus, que é o portador. Não, cuidado, porque o reino não é dessa ordem do barulho, não. Já não é de hoje que as pessoas ficam procurando de onde vem o reino, cadê o reino, quem é. O reino está entre vocês. É por isso que a gente tem que descascar muita camada da gente
para chegar no grãozinho de mostarda e perceber o reino estava aqui. O reino pode ser uma dracma perdida na sua casa. Tu tá procurando em outros lugares e tá no meio da bagunça da tua casa, como aquela parábola. Jesus sempre nos convidando para isso, para olhar ao essencial, que é o nosso coração, onde ele faz morada. Que coisa linda isso. Olha que coisa linda. E olha só, Jesus ensina então que o reino de Deus não vem com essa aparência visível, de modo que nós não devemos ficar procurando onde está o reino. Gente, cuidado! O pastor Kenny pregou recentemente sobre ser sal. Depois assiste a palavra dele do ser sal, porque é muito interessante. O sal, ele não chama atenção para si. E a igreja é o sal da terra. A gente não chama atenção para a gente, pelo contrário. Nós estamos em Jesus e em Jesus nós refletimos a luz de Cristo no mundo. Ele é o sol da justiça, nós não. Então, quando a pessoa fica dizendo que é o holofote, querendo ser aquele que chama atenção, o reino não é por aí, não. Não é, não. Ele tem um quê de invisibilidade, mas ao mesmo tempo ele é presente. Ele tem um quê de não chamar atenção para si, mas ao mesmo tempo não tem como você não perceber. Esse é o lugar do reino. Então veja, para a gente terminar e orar, considerando que o reino de Deus está entre nós e Babilônia Online. Veja, em primeiro lugar, esse reino, ele deve ser estabelecido em nossa vida, no teu coração, ó, de dentro para fora. Não é uma imposição de fora para dentro, é de dentro para fora. Para que depois, gradativamente, como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, ele vai se estabelecer à nossa volta. Essa é a dimensão do reino de Deus. É assim que funciona. É assim. E talvez hoje Deus está nos chamando para tirar um monte de coisa que, infelizmente, tem atrapalhado a nossa visão de perceber e ver que o reino já está entre nós. A dimensão do reino, ela é do micro para o macro e vice-versa. Veja bem, é do micro, porque Jesus fala em João 7, verso 38, ó, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É do meu foro íntimo. Eu criei, aí do meu interior, a sementinha foi plantada e essa semente começa a dar fruto, começa a gerar vida. É vida que gera vida, de dentro para fora. E é macro, porque Abacuque tem uma profecia linda em Abacuque 2, verso 14, que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A água que flui do seu interior é a água que vai desaguar no mar do mundo, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. É de grãozinhos de mostarda em mostarda. Não dizem que de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é. É de grãozinho em grãozinho. É de gota em gota daqueles que foram transformados pelo amor que vão transformar o mundo em Jesus por meio de Jesus. É do micro para o macro e vice-versa. É do macro para o micro, porque essa água que inunda a terra também me invade. E aí a gente fica nadando nesse reino, gente. Olha que lindo isso. Veja, o resumo da ópera, para a gente encerrar a aula de hoje, o encontro de hoje, o estudo de hoje sobre o tempo e a dimensão do reino. Se o reino está entre nós, e está, como nós vimos, então ele começa onde Deus sempre começa. Sabe aonde? Para de inventar. É no coração humano. É aí que tudo começa. O coração é a saída para a vida. Daqui que procede tudo, gente. É por isso que a gente precisa de um coração igual ao do Senhor. Não um coração de pedra, mas um coração de carne, porque o coração de pedra é insensível para as injustiças, para a fome, para a desigualdade, para a maldade do mundo. O que a pedra não sente, mas o que a carne é sensível. Aí, esse coração que entendeu que o reino chegou, mas entende que está no mundo que está escuro ainda. Ele fala: não.
Eu não vou me conformar com este mundo, eu vou transformar isso por meio de quê? Do amor. Não é por imposição, é quando eu me rendo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa é a lógica, gente. E eu falo isso aí no teu dia a dia. Você é o reino de Deus. Nas pequenas coisas que você faz no teu quarto, na tua sala, no teu condomínio, no teu quintal, no teu jardim, no teu coração, o coração onde tudo começa, Babilônia. Por isso, o reino começa pequeno, invisível, sem fazer alarde, sem fazer barulho, como semente, como fermento. Jesus fala do fermento também. Ele usa várias analogias. Tudo isso é reino de Deus. É como um rio que nasce, ainda estreito, mas ele encontra o mar e deságua no mar. Nós somos esses rios, que no nosso interior flui rios de águas vivas, que vai desaguar no mar da glória de Deus que vai encher toda a terra. A tua tarefa, a minha tarefa com esse entendimento não é acelerar o reino, não é tentar gerar algo substancial, criar leis, criar, sabe, imposições morais, já dizer que agora todo mundo tem que ser evangélico. Não, não é isso não. Nada a ver. É tão somente se alinhar a esse reino. É entender onde ele está, eu vou. É como quem pega uma onda. Você vai. Amém, Babilônia. Amém. É isso. Glória a Deus. E eu quero orar com você e por você nessa hora. Eu quero orar para que a gente possa, de uma vez por todas, com muita humildade, com muita sinceridade no coração, entender, em loco, no chão da vida, o posicionamento onde nós estamos na história do mundo. Onde eu estou? Eu estou em Jesus. E em Jesus o reino chegou. Esse reino que já é, mas ainda não se consumou. Mas até que isso aconteça, eu caminho com ele para ser um agente de transformação, levando esse reino por onde eu for, sendo um portador da esperança do futuro para o mundo presente. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, talvez a palavra de hoje ela tenha um objetivo de despertamento. Despertar. Despertar quem está dormindo, esperando por uma manifestação que às vezes é muito fruto de uma projeção nossa, mas que não tem nada a ver com o jeito que isso age. Desperta-nos, Senhor. Desperta aqueles que dormem, aqueles que talvez ainda não compreenderam que o teu reino chegou. Mas uma vez visto, Pai, é impossível deixar de ver. Desperta-nos para uma realidade de responsabilidade. Porque a gente entende que uma vez que o reino chegou e que fomos transformados pelo Senhor e colocados no mundo pelo Senhor, nós somos agentes de transformação. Nós agimos pela lógica do reino, não pela lógica do mundo. Quem rouba não rouba mais. Quem pensa em enganar não engana mais. Quem mentia não mente mais. Quem só pensava em si entende que existe vida para além de si. Isso tudo é ser reino de Deus, é ser um agente do futuro. E futuro aqui, talvez, Senhor, não no sentido de tempo, um tempo que vai chegar, mas de uma realidade que já é, mas que por algum motivo muitos não vivem, por conta de talvez só pensar em si. Onde o reino chega, o futuro chega. Isso também, Pai, nos dá responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade relacional. Ajude-nos, Senhor. E ajude-nos a gente lidar com o já e ainda não de nossas vidas, porque é nessa transição que às vezes a gente se confunde e até se perde, Pai. Mas nós confiamos que aquele que começou a boa obra, este é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. É aí que a gente segura a nossa fé. E ainda que a gente esteja vivendo uma meia-noite, uma escuridão, um momento de incerteza,
Mas há a estrela da manhã que não deixou de reinar. Isso nos dá segurança, isso nos dá paz, porque o Senhor está cuidando de tudo, Pai. O Senhor cuida do nosso país, o Senhor cuida de nossa nação, o Senhor cuida da nossa igreja, dos nossos corações. O Senhor cuida, Pai. Que possamos alimentar este movimento de amor que é chamado o Reino de Deus, que já é, que já chegou e está entre nós e sobre nós, e a partir de nós vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa oração. Mas antes de encher a terra, enche a nossa casa, Senhor. Enche o nosso quarto. Enche a nossa vida, nosso trabalho, nossa mente. Encha o nosso ser para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Vibe Online. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso. Quando o reino transborda, e a nossa oração foi essa, a terra vai se enchendo do conhecimento da glória do Senhor a partir da sua vida, de pouco em pouco, sem pressa, mas com direção, em nome de Jesus. Esse é o tempo e essa é a dimensão do reino de Deus. Semana que vem, dia 22, anote aí no mesmo horário, nós vamos falar sobre os sinais e a relação. Olha como é que a gente está evoluindo. Aprendemos sobre o significado, aprendemos hoje sobre o tempo e a dimensão. Agora vamos aprender sobre o que é ser um sinal histórico do reino e como se relacionar neste reino. Dia 22 de janeiro, quinta-feira, a gente dá continuidade à nossa série de mensagens sobre o reino de Deus. Eu espero por você em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deixa eu